pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre o jogo, tá? Um dos temas da educação física escolar. Espero que vocês gostem da aula, aproveitem para usufruir bastante desse conhecimento. Se vocês gostarem do vídeo, é claro, deem um joinha, compartilhem com seus amigos para a gente poder disseminar cada vez mais o conhecimento e boa aula a todos! Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre o jogo na educação física, mas para a gente entender sobre o jogo na educação física e a importância dele para a educação física e para a nossa vida, a gente precisa obviamente entender o que é educação física, né? E existem vários conceitos que vão definir, né, que vão explicar o que é educação física, mas eu trouxe aqui para a gente um conceito bem simples, bem fácil da gente compreender, tá certo? Que é este, que diz o seguinte: a educação física é uma área de conhecimento humana ligada às práticas corporais historicamente produzidas pela humanidade. Ou seja, é uma área de conhecimento que ela vai ensinar, né? Ela vai pedagogizar as práticas humanas, as práticas corporais, tá? Que foram produzidas ao longo da história, né? Que foram produzidas com o passar dos anos, com a evolução da humanidade. Então, a educação física é o processo pedagógico que visa a formação de seres humanos capazes de conduzir-se plenamente em suas atividades. Tá? E aí, a educação física ela é dividida em 7 grupos, 7 grandes temas. Tá? Esses temas são jogos e brincadeiras, ginástica, lutas, dança, esporte e as práticas corporais de aventura, tá bom? E esses 7 grandes temas, né, esses 7 grandes grupos, eles têm ainda as divisões deles específicas, cada um desses grupos vai se dividir novamente. Mas antes da gente ver essa divisão, eu vou mostrar para vocês aqui o que é jogo, que é o primeiro grupo que a gente vai estudar, tá? Ao longo desse período de escolarização. O jogo é a palavra, ou melhor, a palavra jogo representa uma infinidade de significados, de acordo com o contexto, permitindo uma flexibilidade de regulamentações que o esporte, por exemplo, não admite. Os jogos podem compreender diferentes espaços materiais, tempo e número de participantes, podendo ainda se manifestar nas formas competitivas, cooperativas e recreativas. Ou seja, pessoal, o jogo ele permite que você faça alterações na regra, ele tem essa flexibilidade e essas alterações elas podem ser feitas antes de começar a partida, ela pode ser feita durante uma partida ou após uma partida, né? Então, se eu tenho um jogo, por exemplo, de queimado, e durante a partida um dos participantes precisou ir embora, aí eu vou ficar com um número a menos, né, no meu time, o outro time vai ficar com um número a mais, vai ficar um desequilíbrio na partida. Então a gente pode simplesmente se reunir e dizer, olha, já que uma pessoa está indo embora, então o meu time fica com uma vida a mais, o outro time assim concorda, e a gente vai negociando, né, para encontrar uma solução para haver um equilíbrio. O esporte, por exemplo, não, ele tem uma regra e aquela regra ela vai ser realizada daquela forma, tá? Ela é bem definida, ela é bem estruturada e ela não tem essa flexibilidade, tá bom? E o jogo, ele vai se dividir em vários tipos, né? Então a gente vai ter vários tipos de jogos, que são os jogos populares, jogos cooperativos, jogos de salão, jogos eletrônicos, jogos teatrais, jogos esportivos, jogos sensoriais. A gente tem jogos de matrizes indígena, de matrizes africana, jogos ocidentais. Então a gente vai ter uma série de jogos que vão surgir e cada um desses grupos aí, cada um desses tipos, eles têm vários jogos dentro deles, né? Então assim, é um número enorme, gigante de jogos que são construídos ao longo da história e que passam a fazer parte da nossa história, da nossa vida, tá? E aí, eu trouxe aqui 2 autores, tá certo, que falam disso, que mostram, apontam essa história, né, o jogo como uma parte importante na história do ser humano, tá?
Um deles é João Batista Freire, que ele afirma, ele admite, né, ser o jogo um ato de ludicidade, ou seja, o jogo ele é inerente à existência humana. O jogo ele é lúdico, o jogo é uma prática que o homem exerce, que a mulher exerce, que o ser humano exerce, buscando ser feliz, buscando estar alegre, buscando ter prazer, né? Buscando se sentir bem, tá? Então a prática do jogo é essa. Ele pode ser tanto competitivo, ele pode ser cooperativo e ele pode ser recreativo, mas ele vai ter sempre esse objetivo principal, né? Que é a questão da satisfação, da felicidade, tá? E Darílio vai afirmar a mesma coisa, né? Ela vai dizer que os jogos eles são patrimônios da humanidade, ou seja, historicamente eles foram construídos para que a humanidade desenvolvesse. Eles foram construídos também junto com o desenvolvimento da humanidade e que esses jogos eles são históricos, esses jogos eles se mantêm há muito tempo na nossa história, né? E por conta disso a gente tem então o jogo como um patrimônio que deve ser preservado, que deve ser cuidado e que deve ser perpetuado, né? Deve ser ensinado para outras pessoas e para outras gerações. É por isso que existem tantos jogos que vocês conhecem e se vocês forem perguntar aos seus avós, quem tiver ainda bisavô, né, vivo, pode perguntar lá ao seu bisavô, sua bisavó, que eles vão dizer a vocês que muitos dos jogos que vocês conhecem já foram praticados por eles, já foram jogados por eles em outros momentos, tá bom? E o que são jogos populares, portanto, né? Que é o primeiro grupo que a gente vai ver dentre aqueles vários que eu mostrei para vocês, né? O primeiro tipo. Os jogos populares são aqueles jogos conhecidos também como jogos de rua, em que seus elementos podem ser alterados, decididos pelos próprios jogadores, com flexibilidade nas regras e sem exigir recursos materiais sofisticados, por sua origem está na cultura popular. Ou seja, a gente não precisa de um material, de um recurso muito sofisticado para brincar de pular elástico, de pular corda, de amarelinha, de pega corrente, pega congelou, pega pegou. A gente não precisa desses recursos, né? E a gente pode flexibilizar as regras, queimado, dono da rua, barra bandeira, todos esses jogos a gente pode negociar as regras, flexibilizar as regras e a gente não precisa de muitos recursos para conseguir se divertir e para conseguir jogar, né? Então esses são os jogos de origem popular, eles são realmente jogos populares, como o próprio nome diz, tá? E aqui as características do jogo popular é isso que eu falei, né? É a mudança dentro do jogo, a flexibilidade, né? De mudar, de alternar uma regra ou outra, que fica logicamente a critério dos participantes naquele momento, naquela hora, certo? E eu trouxe aqui também para vocês um exemplo, né? Alguns exemplos, na verdade, dos jogos populares. Então a gente tem dos jogos e brincadeiras populares, a gente tem o peão, a bola de gude, o pega-vareta, a pipa, o queimado, o pega-pegou e o pula-corda. São alguns exemplos, tá? De atividades, de jogos, de brincadeiras que fazem parte desse grupo dos jogos populares, tá ok? Então, pessoal, é isso por hoje.